que você tirou a camisa? Eu tava tomando banho. Você tomou banho? É. Pera aí. Molhei. Seu cabelo tá seco, você não molhou o cabelo. Mas eu não preciso lavar cabelo. Como? Só vou lavar mais de manhã. Cara, isso não faz sentido nenhum. Já lavei hoje de manhã. Como que você toma banho só do pescoço pra baixo? Não encosta a cabeça. Você pode molhar a cabeça. Mas... Pô, Caralho! mas aí eu tenho que enxugar a cabeça. Cara, dificuldade. Dá preguiça. isso não faz sentido, É cara. isso que existe touca. Só que eu não tenho touca e não uso. Cara, isso não faz sentido. Qual o sentido de você só molhar do pescoço pra baixo? Ah, isso é propósito. Você nunca usou touca, cara? Não. Molha o Você usa cabelo. pra que serve touca? Sim, lógico. Então faz sentido, porque tem gente que usa, porra. Fala pessoal, ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje nós vamos falar sobre o novo filme de Martin Scorsese, Silêncio. Aproveite, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, vamos chegar a 300 inscritos em breve. A trama se passa no século XVII e nos apresenta ao padre Sebastião, que aparentemente apostatou por conta da pressão dos japoneses. Apostatar, pra quem não sabe, é quando você tem uma crença e aí você deixa essa crença de lado. O filme me surpreendeu porque eu vi muita gente na internet reclamando que o filme é chato, que o filme é lento demais, que o filme é moroso, e acabou que, para minha surpresa, ele tem alguns excessos, é verdade. As 2h40 não são tão pesadas quanto eu pensei que fossem ser. A direção do Scorsese, ela consegue criar um clima interessante pro século XVII. A trama, ela é contada de uma maneira meio épica, o filme tem quase 3 horas, os dilemas enfrentados pelos personagens são grandiosos, e esse tipo de coisa. E a direção do Scorsese, ela consegue dar conta no recado nesse sentido. Por exemplo, existem alguns momentos aí que são até mais longos, mas essa longevidade, ela é proposital. É um filme que te coloca na pele dos personagens, você sofre junto a eles. E o filme também faz um bom trabalho ao ressaltar até que ponto vale a pena você desistir da sua crença. Qual o valor da coragem? Qual o valor de você respeitar a opinião do outro, a importância de você respeitar as diferenças. O filme faz um bom trabalho nesse sentido. Visualmente o filme é interessante, a fotografia do Rodrigo Prieto, ela consegue imprimir um clima bem opressivo, especialmente nas florestas, aquele contraste entre o azul mais escuro e o verde das plantações lembra até certo ponto aquele filme O Além da Linha Vermelha. E o contraste dessas cenas com as cenas à noite passadas dentro das cabanas é interessante, cria um contraste com a luz mais amarelada, aquele vermelho, aquela luz quente. É curioso, o filme visualmente ele é bem diversificado. E o Scorsese também consegue criar alguns planos plongé, que são aqueles planos onde a câmera mostra de cima pra baixo, que são bem interessantes, inclusive, também. São bem bonitos até. Ele cria vários planos gerais, então o trabalho do design de produção é bem recompensado. Você consegue ver com detalhes tudo que tá em torno dos personagens. E o design de produção também faz um excelente trabalho recriando o Japão do século XVII. Desde as casas de palha até aquelas arquiteturas mais arrojadas, com triângulos, e as roupas vestidas pelos guardas. É tudo muito fidedigno daquela época. Você acredita naquilo sem que essa abordagem caia no excesso. Para que o filme soe impactante e convincente, o Scorsese ele cria algumas sacadas técnicas que são interessantes para você imergir mais naquele universo. Como, por exemplo, ele praticamente não usa sons extradiegéticos, que são aqueles sons que não estão inseridos no contexto da cena. A gente ouve muito barulho natural, muitos sons de grilos, inclusive. A trilha sonora, ela é muito pontual, ela só acontece, acho que mais depois da metade do filme até, e quando ela acontece, ela também tenta simular sons naturais, então é interessante. O universo do filme soa bastante realista e bem incômodo, bem opressivo. E o roteiro do filme também sabe construir muito bem todo o arco dramático do personagem do Andrew Garfield, o Sebastião. Você consegue entender por que ele tem tanta relutância em se desapegar daquela crença. É justo, obviamente, ele não pode ser forçado a se desapegar daquela crença. Você consegue entender a crueldade daqueles japoneses que obrigam os personagens a apostatarem e matam pessoas pra isso, fazem chantagens que envolvem vida alheia, inclusive. Todo o arco do personagem do Andrew Garfield é muito convincente, você acredita em toda a jornada dele. E o terceiro ato, inclusive, ele traz uma série de incertezas e inseguranças que tornam o personagem ainda mais multifacetado, diga-se de passagem. Aliás, sem spoiler, claro, mas o último plano do filme, a última imagem do filme, eu não consigo imaginar um final melhor que o Scorsese poderia ter idealizado para aquela cena. É uma cena que, visualmente, ela faz todo sentido e ela é muito reveladora quanto a tudo que o personagem do Andrew Garfield experimentou ao longo das 2h40 de filme. A atuação do Andrew Garfield, inclusive, me surpreendeu. O sotaque português fake dele não incomoda tanto quanto eu pensei. Ele, inclusive, merecia ser indicado ao Oscar mais por esse filme do que pelo próprio Hacksaw Ridge, diga-se de passagem. Ele consegue transmitir muito bem todo o cansaço do personagem, toda aquela insatisfação que ele tá sentindo, as dúvidas que ele começa, que você acha
que ele começa a sentir ao longo da narrativa, todo o drama, toda a comoção. E o Andrew Garfield, ele convence muito bem nos momentos mais dramáticos no filme, como por exemplo, onde ele tem que chorar, onde ele tem que expressar dor, onde ele tem que expressar insegurança, esse tipo de coisa. Eu realmente não esperava que o Andrew Garfield pudesse oferecer uma interpretação tão boa assim e tão rica dessa forma. E o personagem do Adam Driver, por sua vez, que faz o Francisco, ele interpreta uma versão um pouquinho mais pessimista. Ele é um padre que cujos receios são bem claros, ele é mais falho do que o padre interpretado pelo Andrew Garfield. E o personagem do Liam Neeson, ele consegue transmitir muito bem a dor e ele é um personagem bem surpreendente. Eu não posso entrar em mais detalhes do que isso quanto à interpretação do Liam Neeson, porque eu acabaria dando alguns spoilers. Cinematograficamente é um filme extremamente competente, principalmente do ponto de vista técnico. Em termos de roteiro, ele é um filme muito bem calculado, você consegue aceitar tudo o que acontece. Tá bom, o segundo ato do filme começa a introduzir algumas situações que são um pouquinho mais difíceis de admitir. Eu não achei o filme tão chato quanto algumas pessoas estão dizendo, mas ainda assim, eu admito que o segundo ato, ele traz um excesso. O filme, ele tem 2 horas e 40, mas ele poderia talvez ter 2 horas e 20, talvez. Eu entendo que muitas cenas são um pouco mais extensivas justamente para que você sinta mais a dor, para que você consiga emergir naquele universo, e isso funciona muitas vezes, mas o segundo ato, ele é um pouquinho mais esticado do que o necessário, e o Luiz tá tentando se matar aqui. E por mais que o roteiro do filme seja brilhante na maior parte do tempo, existe uma fala específica que me incomodou um pouquinho, que foi quando o Andrew Garfield fala pros oficiais japoneses, ele fala que vocês não podem mudar o meu coração e eu não posso mudar o de vocês. É uma fala um pouquinho piegas, mas assim, passa. E outro momento um pouquinho excessivo, um pouquinho brega que o Scorsese cria nesse filme é um momento onde o Andrew Garfield vai se olhar na água e o reflexo é de... Eu acho que é melhor não falar, mas é uma coisa bem brega. Mas apesar dos pesares, Silêncio é um dos melhores filmes que eu vi em 2017 até agora. De 0 a 5 eu dou nota 4. Fiquei surpreso com o filme, eu achava que eu ia gostar menos. Com isso, eu novamente peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, curtam o vídeo se vocês gostaram, falem aí o que vocês acharam de Silêncio, inscrevam-se, vamos chegar a 300 e é isso e valeu! O Andrew Garfield é Que vontade de passar tinta na minha cara, tipo índio. Caralho, cara, ele tá maluco. Eu queria botar um troço Ele tá assim. maluco, do Bill Gates. Botar um moicano e botar um troço assim e chegar assim. Qual é, rapaz? Um moicano. Moicano não, com uma tomahawk. Ou Atse. Sebastião e Vamos chegar- Francisco.